Bom dia. Estamos ainda gravando um dia antes para a Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Videira. Meu nome é Alexandre, sou professor dessa escola, onde temos todo domingo o prazer de nos encontrar, tomar um café da manhã e ali conhecer um pouco da palavra, né, da origem da nossa fé. E, portanto, devido a essa situação que estamos vivendo agora, a pandemia, estamos um pouco impossibilitados de estarmos juntos, mas eu acredito que seja por pouco tempo. E eu quero compartilhar com os irmãos até a continuidade dos textos bíblicos que nós estamos já abordando, que é Gênesis, onde se encontra no capítulo 28, no verso 10, quando Jacó ele vai sair e vai peregrinar novamente lá da terra de Canaã até a terra dos seus pais, lá em Harã. E ele faz o caminho inverso da qual o seu pai, né? Lá na verdade, o seu avô, Abraão, ele começa toda a saga. Então, Jacó, ele é filho de Isaac, o filho da promessa. Isaac teve dois filhos, a saber, Jacó e Esaú, e onde vão se formar ali à frente os dois povos, as duas nações que darão início a toda essa trajetória bíblica, aonde vamos estar inseridos na nossa fé. E a Gênesis capítulo 28 começa com Jacó saindo da terra de Canaã e voltando para a terra dos seus antepassados. E começa assim então: e saiu Jacó de Beersheba e foi-se a Harã, e se encontrou no lugar e dormiu ali porque havia posto o sol, e tomou das pedras do lugar e as pôs na sua cabeceira, e deitou naquele lugar. Então, está lá no capítulo 28, do verso 10, e então diz que Jacó, depois de um desentendimento que houve com o seu irmão devido à primogenitura, até arquitetado ali pela sua mãe, ele se vê obrigado a sair da terra ali, do local, e voltar para a casa do seu tio, Labão, que inclusive nem o conhecia, e também Jacó não o conhecia. Então ele saiu do local, muito parecido com a história do seu avô Abraão, quando ele sai da terra da sua parentela, através de um sonho que Deus havia passado para ele, através da semente dele, gerar, né, todas as nações benditas da terra, e também na promessa estava uma terra onde ele poderia apacentar o seu rebanho, uma terra natal que Deus havia guardado para esse povo. Então Jacó, parece que na vida de Jacó repete um pouco da história dos seus antepassados, a saber, o próprio Abraão. E Jacó então ele pega o caminho inverso, ele volta para a sua origem. E Jacó ainda é um rapaz novo, ainda um pouco inexperiente,
e ele vai ter que enfrentar desafios grandes, como o deserto. E a gente não tem muito costume, nem aprendeu muito o que é deserto, assim como eu também nunca passei por um deserto. O que mais a gente pôde aprender são alguns filmes, alguns documentários, e a gente entende que deserto é para gente grande, não é para inexperiente, porque o deserto ele é implacável durante o dia, um calor que chega pelo menos a quase 45, 50 graus durante o dia, e à noite é o inverso, ele esfria aterrorizantemente. E o corpo, para se acostumar a um ambiente como esse, onde tem uma troca de temperatura muito severa, não é fácil. E ele então tem esse deserto, esse grande desafio para percorrer, para achar ali um abrigo, e não só um abrigo, mas também ali encontrar uma mulher que ele pudesse ali formar uma família e da semente dele dar continuidade às promessas que Deus havia dado ao seu antepassado e avô Abraão. Então ele sai e essa porção que nós estamos estudando, ela em hebraico se chama Vaitse, significa e foi, né? Jacó então ele saiu, ele foi, ele caminhou, ele atendendo ao pedido da sua mãe e também toda essa engrenagem de promessa, né, que estava por ser cumprida na vida dessa família. Então Jacó ele sai e leva então na bagagem dele essa esperança de poder confiar no Deus dos seus pais e avós, né? E a única coisa que talvez alimente ele no deserto é essa esperança, é essa proposta que Deus havia dado à sua família. Porque, naturalmente, o pão, a água no deserto, o alimento que ele levou foi para poucos dias. A gente lendo a palavra, a gente vê que ele saiu de forma apressada, pois até temia a volta, ao regresso de Esaú da caça. Então ele teve que preparar as coisas muito rapidamente junto com a sua mãe e partiu para o deserto. Então o pão e a água no deserto, elas são consumidas naturalmente muito rápidas. E assim foi, talvez nos primeiros dias a água e o pão acabaram. E o que movia Jacó? Movia a esperança. Talvez você, assim como eu, estejamos vivendo momentos difíceis, delicados, complicados na nossa vida, como um deserto. E que o pão e a água, muitas vezes são coisas naturais, eles se perdem ou deixam de ter valor naquele momento. O que fica é a fé. O que fica é a proposta que está na esperança de que Deus, né, ele vai nos ajudar. Ele está conosco. E talvez você esteja sentindo assim nessa manhã, nessa noite. Talvez você esteja se sentindo sozinho, numa jornada difícil, sem muita, talvez até perspectiva humana. Porque como eu falei, Jacó ele era um homem pacato, era um homem de cabana, era um homem doméstico, vamos dizer assim, e ele estava ali agora enfrentando um grande desafio na vida dele. Como talvez nós enfrentamos na nossa fé um grande desafio. Eu, por exemplo, quando aceitei a Jesus como nosso Salvador, eu basicamente não tinha nada. Eu estava casado de pouco, estava passando dificuldades financeiras e foi uma jornada muito difícil. E a gente
confiar em Deus, principalmente em momentos difíceis e novo ainda na fé, é muito complicado, porque a gente quer e tem segurança que o mundo, os seus sistemas, ele vai nos dar conforto, porque sabemos que nesse sistema, no mundo, para ser, você precisa ter. E Jacó, o que ele tinha? Ele não tinha nada. O pão e a água tinham acabado. E assim como eu e você saímos do mundo e o mundo nos desafiando. Você não vai sobreviver, você não tem experiência. O pão e a água que você tem vai durar muito pouco. E você é levado ao deserto, ao desafio da sua vida, sem essas coisas básicas que o ser humano precisa. Então, nós saímos ali desprovidos, a nossa fé ela vai ser provada e nós temos que deixar para trás todo vestígio do velho homem, como nós nos comportávamos, assim como Jacó. O início dele não foi muito, como é que eu posso dizer, honroso, porque ele acabou se metendo num tipo de armadilha, de um negócio com a sua mãe, que ele teve que comprar a primogenitura. Se você for olhar bem, não é nenhum negócio indecoroso, mas é um negócio. E ele então comprou ali a primogenitura, né? Eu acho que o maior problema não foi nem a lentilha, não foi nem esse negócio. Porque você compra se você quiser, você vende se você quiser, é um negócio. Ele deu mais importância à primogenitura, Jacó, do que próprio Esaú, trocando ela por um prato de lentilhas. O problema talvez maior foi em ele ter que se transvestir de Esaú, né? Se passar pelo irmão. Esse talvez seja algo que remeta um pouco à nossa história. A gente ser uma pessoa que não é aquilo que Deus projetou para nós. Mas por ainda estarmos afastados, ainda estarmos muito envolvidos com o mundo, nós, infelizmente, o nosso começo pode ter esse tipo de conotação, a gente ter se misturado tanto com o mundo que nós fizemos coisas erradas. Nós fomos aquele personagem que não deveria ter sido. E nada como um deserto, nada como um Deus criador dos céus e da terra, para que numa jornada, numa promessa e um deserto, aquele verdadeiro ser que Deus projetou, que era a ideia de Deus para a sua vida, para a minha vida, vão ser despertados, vão ser refinados no deserto. Então, Jacó, ele sai com uma história mal resolvida, se passando por uma pessoa que ele não era, tomando para si uma identidade que não era dele, fez coisas erradas, e então, ainda assim, Deus tem um projeto. Deus tem um modo operante para trabalhar, refinar quem na verdade nós somos. Então, Jacó, ele começa então sua jornada, e aí, chegando num determinado local, ele já está cansado, e ele olha para um lado, olha para o outro, e não vê nada que possa animá-lo. E assim, às vezes, nós temos na nossa jornada, olhamos para um lado, olhamos para o outro, e os nossos olhos, muitas vezes, eles nos enganam.
porque nós enxergamos uma realidade que, e muitas vezes, ela vai nos afligir. A situação financeira, familiar, desemprego, uma doença, uma enfermidade, uma impossibilidade. Eu não sei o que nós trazemos na nossa bagagem, quais são as deficiências, os limites que nós temos. E nós olhamos para isso como se fosse o fim da nossa vida, como se fosse o ponto final. Mas não, Jacó, ele olha ainda assim, preocupado, ele vai dormir. E eu acho isso interessante, porque eu aprendi aqui uma coisa muito interessante. Quando você for estar decidindo algo muito importante, até mesmo dentro da sua fé, se você for tomar essa decisão no calor daquela situação, muitas vezes nós vamos tomá-la de forma precipitada. É por isso que nós lá na frente vamos nos arrepender, porque muitas vezes nós tomamos atitudes de forma impulsiva, de forma intempestuosa. E ao longo desses meus 53 anos eu aprendi que tem momentos que não adianta você decidir ou responder naquele momento, porque se você fizer assim, você vai se arrepender, você vai falar uma palavra para alguém, você vai tomar uma atitude precipitada, e para você corrigir isso existem consequências. Então é importante que essa lição de Jacó, na hora dele estar olhando a situação, talvez até de forma brusca, até tentando tirar sua própria vida, porque já acabou a água, acabou a comida. O que ele tem? Somente uma promessa. E essa promessa, ela é apenas algo que está na sua mente. Não está na realidade ali. O mundo, ele te traz uma realidade. O pão, ele te traz o dinheiro, ele te traz o carro, ele te traz o status. Mas isso tudo passa. Isso tudo passa. De que adianta você ter muito dinheiro, mas muito dinheiro? Tenta imaginar agora você tendo muito dinheiro, um dinheiro mesmo. Mas se você tem um câncer, se você está num leito de hospital, de que adianta o teu dinheiro? De que adianta a tua casa, o teu carro? Não adianta de nada. Então Jacó, talvez ele tomou uma atitude correta. Ele não decidiu nada. Ele apenas pegou algumas pedras que estavam ali e dormiu. Porque essa é a realidade do deserto. Enquanto o mundo ele te dá uma falsa esperança de pão, de lentilha ou de dinheiro, né? O deserto te dá pedra. Olha a comparação. O mundo parece legal, não é? O mundo parece bom ao nosso ver. E eu vou adiantar um pouco lá. Salomão, lá na frente, ele vai dizer que aos nossos olhos parecem alguns caminhos ser bons. Os nossos olhos nos enganam muito. O mundo te oferece muitas coisas aparentemente boas. Mas Salomão ele fala que o fim dessas coisas são caminhos de morte. E ele vai dormir. Então, quando tenho alguma decisão também importante, ou quando eu estou em confronto ou em dificuldade, eu procuro, ou quando não posso dormir, eu tento sair um pouco daquela situação. E o sono de Jacó é como se fosse mais ou menos a gente entender que a gente está saindo. Aquela situação existe, é fato, deserto, pedra,
areia, mas não tem nada, só tem pedra ali. E o mundo, ele te dá as coisas que todo mundo quer. Então, há esse conflito. Então, o sono de Jacó é como se ele estivesse se retirando daquela situação, que no caso ele dormindo, né? Foi dormir, para poder decidir o que ele faria amanhã. Então, eu quero te convidar a fazer isso hoje, amigo. Não decida nada hoje. Deixe o tempo passar. Espere um pouquinho mais. Não tome as atitudes ou tente comprar uma briga ou até responder de forma até lógica a você ou alguém que te ofendeu. Não. Saia da situação. Saia dessa tempestade. Se afaste um pouco. Porque com certeza Deus irá se revelar. E eu vejo que no sonho Jacó, ele tem então um encontro com o Criador dos céus e da terra. Ele se afastou, ele não decidiu até mesmo talvez tirar a sua própria vida, acabar com a vida ali. Ele se retira, ele vai dormir e então Deus se revela em um sonho. E é interessante que Jacó talvez estivesse tão armado, tão dono de si ou tão preocupado com a sua vida que ele, se ele fosse ter um encontro com o soberano, El Shaddai, o Todo-Poderoso, uma manifestação real de Deus ali no deserto, talvez ele, nas faculdades mentais e talvez na falta de água no sistema corporal dele, talvez ele começasse a ver uma miragem, né? Então, Deus então aparece a ele no sono, em um momento que ele estava dormindo. Por quê? Porque Deus tem uma maneira muito especial de se apresentar a cada um de nós. E muitas vezes ele não aparece da maneira que você pensa. Porque a maneira que você pensa vai ser apenas miragens. Porque Deus, se ele fosse aparecer na maneira que você pensa, ele não seria Deus. Ele seria apenas uma projeção da sua imaginação. E ele faria exatamente aquilo que você pensa. Mas Deus não, Deus ele não faz assim. Ele vai se revelar de maneiras misteriosas. Maneiras que você não pensa, você não imaginou. É onde ele vai entrar com o escape, com a salvação, com o emprego, com a saúde. E é dessa maneira que Deus trabalha. Porque se ele se apresentasse a Jacó naquele momento, apenas seriam miragens. E então Deus se apresenta e mostra para ele então uma escada, né, que batia da terra e ela ia até os céus. E nessa revelação Deus falava com ele. Vou aqui ler mais um pouco, está lá em Gênesis 28, 12, e diz o seguinte: e sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, apoiada na terra, e seu topo chegava aos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Eterno estava sobre ela, e dizia: eu sou Eterno, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, e a terra em que tu jazes, sobre ela, a te darei a tua semente. E será a tua semente como o pó da terra, e te fortalecerás ao oeste e ao leste, ao norte e ao sul. E por ti serão benditas todas as famílias da terra, e por tua posteridade. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te abandonarei até que eu faça o que falei por ti. Então, Deus dá uma grande revelação a Jacó,
uma escada, anjos desciam e subiam, e uma voz lá de cima falava que Deus era com ele, e que aquela terra que ele via, até mesmo que os seus olhos pudessem percorrer, seria dado a ele, às suas gerações, e a semente dele germinaria por toda aquela terra e os confins, né, do mundo. Olha que projeto maravilhoso. Mas é interessante que Jacó não tinha nada. Jacó começou sem nada, até talvez pensando em desistir, em morrer. E Deus faz uma grande promessa para ele, baseada na promessa do seu pai. E o pai Isaac, baseado na promessa do seu pai, que era Abraão. Então, dele, sairia ali as sementes para a formação das 12 tribos de Israel, de Jacó, do tronco de Jacó. Mas é engraçado que, olha como é que a estrutura da bênção ela é tão grande, mas tão grande, tão poderosa para a vida de Jacó, que contrastava com a vida que ele levava naquele momento. Porque a vida que ele levava naquele momento era uma vida, vamos dizer assim, miserável. Uma vida sem perspectiva. Uma vida que ele olha para ao redor, e ele só vê pedra e areia, e vento, calor e frio. Ele não vê mais nada, ele não consegue tirar dali, daquela terra, algo que pudesse alimentar a esperança dele. Talvez a nossa visão esteja passando por esse primeiro critério. Porque a nossa visão ela vai ver aquilo que é real do mundo. Mas a promessa de Deus ela é muito maior, ela é grande demais, e isso talvez mexa conosco. Porque esse momento que a gente está passando é um momento de um processo, de uma fase, é o início da nossa caminhada. Deus ainda está experimentando ainda como vai trabalhar com o vaso, como ele vai trabalhar comigo e com você. Alguns ele trabalha de maneira mais rápida, outros ele trabalha de maneira mais lenta, outro ele trabalha de uma forma miraculosa, outra ele trabalha ao longo da vida, no caráter. São várias maneiras que Deus vai trabalhar comigo e com você. Por isso que a porta é estreita. Por isso que a minha porta você não consegue passar e eu não consigo passar na sua porta. Você não precisa ter inveja de mim, nem eu inveja de você. Porque Deus tem uma porta para cada um de nós. E essa porta, muitas vezes, ela é difícil de passar. E nós não temos condições de levar nada nesse caminho. As bagagens, o velho homem, aquilo que a gente fazia antigamente, a porta ela vai impedir de você levar as coisas do velho mundo. E Jacó, então, ele tem esse sonho de um grande projeto, mas aonde ele estava era deserto, irmão, minha irmã. Aonde ele estava, não sei onde você mora, se a sua casa tem apenas um quarto, se você mora numa comunidade que tenha muitos problemas, mas não importa. Importa que nós estamos no começo e temos um projeto para realizar. Assim como Jacó. Eu sei que Deus já falou com você, Deus já despertou em você, Deus já te deu uma promessa. Mas o nosso começo é difícil. O processo é difícil. É por isso que nós não temos que invejar um ao outro, mas nós temos que agradecer a Deus quando nós vemos um irmão conseguir uma bênção, quando consegue algo no mundo físico, material e espiritual,
porque Deus está abrindo aquela porta para aquela vida, aquele vaso, ele poder ser enchido com o azeite, com os mistérios de Deus, para que ele seja luz. Então eu não posso querer roubar a luz do meu irmão. Eu não posso querer roubar do meu irmão aquilo que é do projeto dele. Está entendendo, irmão? Por isso Jacó estava sozinho. Ele não pôde levar nenhum segurança, nenhuma babá, nenhum amigo, porque nós temos que passar sozinhos. A tua mulher não vai gerar a tua salvação, teu filho não vai gerar a tua salvação, é apenas você. E é esse processo que nós passamos. Então, Jacó, então, ele tem então na mente, ele acorda, ele tem lá na mente agora esse projeto que vai dar a ele condições de voltar a caminhar. Então, Jacó também nos ensina que ele não parou. Ele continuou a jornada dele. Então, nós não podemos parar. Nós devemos continuar, independente da situação que você esteja, que eu esteja vivendo hoje. Nós não podemos parar. E a única coisa que nos alimenta até o momento é o projeto de Deus. É o sonho de Deus. E ele é uma escada. Percebe que é uma escada? Você não consegue subir essa escada a partir do 4º ou 5º degrau. Para você chegar no topo, você tem sempre que passar pelo 1º degrau. Não dá para você atingir o topo sem passar pelos primeiros degraus. Então é nesse momento que Deus vai começar a nos ensinar, vai nos revelar algumas coisas que vão mudar a nossa perspectiva. Vão mudar, primeiro, algo dentro de nós. Talvez você esteja esperando agora mudanças externas, mudanças muito importantes na sua empresa, no seu trabalho, no seu negócio, na sua família, na sua esposa, no seu filho. E eu quero te dizer, olhando aqui por Jacó, ele vai mudar primeiro o interior de Jacó, as suas concepções. Então, olhando, eu percebo que Deus, no primeiro passo dessa escada, Deus vai tratar com ele de forma muito pessoal, de forma muito interna, por causa desse contraste, né, entre o seco e o abundante, entre o deserto e as famílias, a riqueza, os filhos, a herança. Está entendendo a balança? Mas começa do deserto, começa na escassez, começa com dificuldades, começa no primeiro passo. Eu quero te dizer, não queira pular as fases, não queira que Deus comece pelo lado de fora, porque uma casa, irmãos, ela pode ser muito bonita. A gente olha para a casa, ela é muito bonita, mas nós não podemos esquecer o que sustenta uma casa são seus alicerces, são as suas fundações, é o que você não vê. E é isso que Deus está fazendo na vida de Jacó. E eu espero que esse primeiro momento, dessa primeira aula, você possa refletir e você possa entender que existe uma escada, existe um processo, e que esse início nunca vai ser conforme você pensa ou idealizou. E Deus nunca vai se apresentar a você conforme a sua matemática, conforme o seu querer, porque senão ele não seria Deus. Ele seria fruto de uma imaginação sua, uma miragem. E Jacó, ele não se prostrou. Ele tomou posse e ele continuou a jornada dele, rumo ao seu projeto. Então não pare, irmão, não pare, irmã. Ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que tudo nos assuste, não pare. Deus tem um sonho, Deus tem uma escada, Deus tem um projeto para mim e para você.
e Ele quer que você se levante. Ainda que você tenha só apenas esse sonho, Ele quer que você se levante e você continue a caminhada. Tá bom? Então, se você quiser deixar algum comentário abaixo, para que nós possamos responder durante a semana, você deixe. Nós vamos continuar no domingo que vem, essa saga, essa jornada. Eu acho que para o início está muito legal, eu acho que deu para despertar algo dentro de você. Deus sempre vai começar por dentro de você, dentro dos seus alicerces. Deus vai lhe dar promessas de coisas muito grandes, mas vai começar com você pelo deserto, no primeiro degrau, e não desista. Venha conosco. Daqui a pouco tudo isso vai passar, Deus vai dar uma nova fase para mim e para você. Então não perca tempo. Se levante da onde você estiver. Não deixe que ninguém engane você. Não deixe que a situação engane você. Não deixe que ninguém tome aquilo que Deus já reservou para você. Tenha esperança, tenha fé, porque lá na frente Deus há de se revelar e transformar aquilo que era inatural, aquilo que não era palpável, em algo concreto e realizável. Bom, um beijo no seu coração, fique com Deus, que essa palavra possa fazer morada no seu coração. Beijo, Deus te abençoe, fiquem com Deus.